CAS define tribunal arbitral para o julgamento de Gabigol. Palmeiras identifica torcedor que deu a cusparada em Tite. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva, não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, ajuda no nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Então vamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. O Flamengo tem 9 desfalques para o jogo contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz. O bicho está pegando. Flamenguista não tem um minuto sequer de paz, né? Seguindo aqui, ó, Palmeiras identificou aí o torcedor que cuspiu em Tite e entrega vídeo à polícia. O clube identificou a pessoa que cuspiu no técnico por meio das câmeras de segurança do Allianz Parque, do sistema de biometria facial. O episódio aconteceu no intervalo da partida entre Flamengo e Palmeiras no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras fará um boletim de ocorrência e entregará as imagens à polícia. O Alviverde entende se tratar de uma atitude inaceitável e incompatível com os valores da atual gestão, que tanto preza pelo respeito aos adversários. Ele quis dizer aqui, então, que a antiga gestão não prezava por isso, né? Pelos valores. Então, seguindo aqui, ó, o suspeito é cliente do programa Passaporte gerido pelo Real Arenas. O Palmeiras aí pedirá a superficiária que sejam tomadas as providências exemplares contra este torcedor. O Palmeiras pediu desculpas ao técnico Tite e ao Flamengo. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ligou para Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, para se desculpar em nome da instituição pelo episódio. Já falei, a tia Leila também tem que pedir desculpas. Ela é mandatária do Palmeiras. Ainda bem que identificaram esse marginal que estava travestido com a camisa do Palmeiras lá no meio de torcedores de verdade para cometer um ato imundo desse, um ato nojento, cuspir em outro ser humano. Será que ele faz isso na casa dele? Com os parentes, com os filhos, com a esposa? É, uma pergunta que fica no ar, né? Mudando aqui de assunto, né? Jogos da Libertadores da América hoje, movimento aí a terceira rodada. O Grêmio enfrenta o Estudiantes às 19 horas pelo Grupo C. O Caracas enfrenta o Rosário Central às 19 horas pelo Grupo G. O Liverpool enfrenta o São Lourenço às 21 horas pelo Grupo F. O Atlético Mineiro enfrenta o Peñarol às 21 horas pelo Grupo G. E o Colo-Colo enfrenta o Aliança Lima às 21 horas e 30 minutos pelo Grupo A. E fechando aqui a rodada de hoje, Júnior Barranquilla pelo LDU às 23 horas pelo Grupo D. Esse horário aqui é no horário de Brasília. Lá é mais cedo, né? E o Flamengo viaja hoje para La Paz. Ele vai fazer uma estratégia para tentar driblar a altitude no jogo contra o Bolívar. Sabemos que a altitude é muito prejudicial para os jogadores do Flamengo do Brasil, no geral, que não são acostumados a jogar na altitude, 3.640 metros acima do nível do mar. Eu vou trazer para vocês a programação aqui do Flamengo. Ó, às 9h30, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu. Às 14 horas e 30 minutos, o elenco saiu para o aeroporto do Galeão. Às 17 horas, o voo saiu do Rio de Janeiro para Santa Cruz de la Sierra. Às 20 horas e 5 minutos, a previsão da chegada em Santa Cruz de la Sierra. Às 21 horas e 15 minutos, chegada no hotel Camino Real. Né? O Flamengo, a programação de amanhã é a seguinte, a programação do dia do jogo. Por volta das 18 horas e 30 minutos, horários de Brasília, porque lá é 1 hora menos, a chegada a La Paz, onde será realizado o jogo. O Flamengo vai ficar em Santa Cruz de la Sierra apenas 3 horas antes da partida, que a delegação segue para o estádio onde será realizado o jogo. Isso aí é para evitar que a altitude venha interferir muito no desempenho dos jogadores. E o Flamengo vai para esse jogo com 9 desfalques, ou seja, quase que um time inteiro está fora dessa partida. Eu vou trazer para vocês aqui os jogadores que não vão nem viajar com a comissão técnica.
Para o jogo na altitude, o Flamengo já tem 9 desfalques confirmados, sendo a maioria jogadores poupados, né? Na tarde dessa terça-feira, antes da delegação embarcar para a Bolívia, o Flamengo informou que Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, ou seja, serão poupados. Além disso, Alan apresentou traços de falcêmicos, condição que pode prejudicar a alta performance na altitude. Um dos jogadores que mais se adapta à altitude é Bruno Henrique, por incrível que pareça. Everton Cebolinha sofreu lesão na panturrilha direita e vai ficar cerca de uma semana fora dos campos. Léo Pereira, por outro lado, apresentou quadro viral. Por fim, Gabigol segue suspenso do futebol após ser acusado de tentativa de fraude em antidoping e fez a lista de ausências para o jogo do Flamengo contra o Bolívar na Libertadores da América. Olha, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, para mim, são os dois campeonatos mais importantes, as duas competições mais importantes. A Libertadores da América é aquela competição de tiro curto, né? Temos aí a fase de grupos e depois entra na fase de mata-mata. Agora o Flamengo tem que fazer de tudo para se classificar para essa fase de mata-mata. O Flamengo é o segundo colocado no grupo E, atrás do Bolívar, que é o adversário de amanhã. O Bolívar tem 6 pontos, o Flamengo tem 4 pontos. Se o Flamengo conseguir ganhar o Bolívar, vai para 7 pontos, assumindo a liderança do grupo E. Dando um passo assim enorme para a classificação para a fase de grupo. Agora, sendo tantos jogadores poupados assim dessa maneira, vai ficar difícil nós, torcedores, acreditarmos que o Flamengo possa conseguir passar de fase. O Pedro não vai jogar. Não tem um homem de presença diária, que seria o Carlinhos. O Carlinhos não pode ser inscrito na Libertadores da América. Ele só pode ser inscrito a partir da fase de mata-mata. Vai usar um garoto da base. Eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bolívar. Olha só, o goleiro Agostinho Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha. Matias Vinha, que teve aquela conclusão no último jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro, ficou de fora aí em observação. Os meias serão Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, e os atacantes serão o Vitor Hugo, e o Bruno Henrique e Lohan. Esse aí é o provável time do Flamengo para enfrentar o Bolívar amanhã. Na altitude de Quito, a rarefeito, a velocidade da bola fica mais rápida, a bola fica mais rápida na altitude, então é algo complicadíssimo, é um complicador muito grande, né? Então, cara, vai ser sofrimento, Gadernal do lado, bombinha para poder não ter falta de ar, porque vai ser um jogo ali de torcedor, teste cardíaco para torcedor, digamos assim, né? Bom, vamos lá. Falando sobre Gabigol, o CAS definiu tribunal arbitral do julgamento do atleta. Nessa terça-feira, dia 23, o CAS, Corte Arbitral de Esporte, definiu o tribunal arbitral que fará o julgamento do pedido do jogador do Flamengo, que pede condições de jogo novamente, segundo informações do GE. Saiu a notícia ontem que esse julgamento havia começado ontem, que era o previsto para ter começado ontem, porque a corte arbitral era para ter sido escolhido até o final de semana. Eles atrasaram o máximo, é aquilo que eu falei. O Gabigol está sendo covardemente tratado de uma forma assim repugnante. Muito repugnante que estão fazendo com o Gabigol. Já vi atletas fazerem coisas pior e o julgamento sair muito mais rápido, os jogadores serem absolvidos, até por ter sido denunciado e pego no exame antidoping. Gabigol não foi pego no exame antidoping. Fez exame de urina, deu negativo, exame de sangue, deu negativo. E torna a repetir, ato de indisciplina. Eu acho que o tempo que ele já está sem jogar já é o suficiente, né? Olha só, o julgamento funciona com 3 árbitros analisando o pedido do atleta. Um árbitro é indicado pelo próprio CAS, que é considerado uma espécie de diretor da mesa. Outro árbitro é indicado pela defesa do Gabigol. E o último pelo ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A defesa de Gabigol indicou um árbitro inglês, enquanto o ABCD indicou um árbitro alemão para o julgamento. Com o tribunal arbitral definido, o julgamento pode acontecer a qualquer momento, mas não há prazo definido.
Os 3 árbitros escolhidos irão se reunir e as partes serão informadas de forma oficial pela Secretaria do Tribunal. A defesa de Gabigol aí está confiante que o jogador poderá atuar novamente em breve e o atleta foi suspenso até o dia 7 de abril de 2025 por fraude que ocorreu no dia 8 de abril de 2023, ou seja, isso aconteceu no ano passado. A punição do Gabigol vem desde o início desse ano, né? Que Gabigol recebeu essa punição. Gente, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, que ele seja julgado, que nós tenhamos uma posição, que ele seja absolvido, que ele possa exercer a sua função. Imagina você, um trabalhador, tem as suas despesas e você é punido, você não pode exercer a sua função. Ele, no caso, o Flamengo, abriu um precedente e continua pagando o salário do Gabigol normalmente. Mas, de acordo com a Lei Pelé, se o Flamengo quisesse, ele poderia interromper, cessar o pagamento de Gabigol. Mas o Flamengo não fez isso, está dando todo o apoio ao atleta, né? Com preparador físico na casa dele, a assistência jurídica. Então vamos aguardar aí, vamos ver, vamos torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!